Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo da nossa série Traumas Religioso. E hoje nós vamos falar sobre doenças psicossomáticas, que infelizmente muitas pessoas têm vivido, e aqui do meu lado, a minha esposa, ela sabe muito bem o que é isso, porque ela viveu na pele por muitos anos com doenças que infelizmente não tinham cura, remédios, tratamentos médicos, né? Conta um pouco pra gente aí do que você viveu e hoje você vai falar mais no vídeo, tá? Então, devido ao trauma religioso, causou muito estresse e muitas doenças nesse sentido, né? As doenças psicossomáticas, a causa dela é emocional. E ela é involuntário, do inconsciente da gente. Então, o que acontece? Por causa de... o que causa, né? Vamos às causas. Violência psicológica são coisas que nós passamos com trauma religioso, esgotamento, o esgotamento profissional, que no caso ministerial, né? Muita pressão, autocobrança e cobrança, porque existe demais, um estilo de vida muito estressante, sem horário para alimentar, sem horário para dormir, sem horário para levantar, tinha. Só que tudo isso descontrola o emocional. Você não ter horário certo para as coisas, você saber que você vai dormir meia-noite, 2 horas da manhã você tem que estar acordado de novo para fazer um programa de TV. Então tudo isso causa muita cobrança, muito estresse. Outras coisas, medo por causa da pressão psicológica, medo porque você pode ser punido e por vários outros motivos, né, amor? Medo de perder, né? Enfim, a sua posição, né? E por aí vai. E isso também vai causando doenças internas, né? Outra coisa que acontece nas igrejas e que infelizmente é passado muito pano quente e supostamente para não escandalizar o reino é abuso de poder, abuso sexual, abuso psicológico, e tudo isso traz muita pressão, e você não ter ajuda nesses momentos só vai aumentando o impacto que vai causando dentro das pessoas em geral, né? Que estão servindo. Exatamente. E o cristão, a gente fala de um pouco de nós que fomos pastor integral, né, por muito tempo, porque nós tínhamos uma cultura de não buscar ajuda. E essa cultura, ela infelizmente está no meio de muitas igrejas, muitas denominações, muitos pastores, e vai se criando uma imagem de que os pastores, eles são de uma certa forma super-heróis, né? Que eles são imbatíveis, que eles não são tocáveis, podemos dizer assim. Mas muitos casos que não procuram ajuda, amor, é o medo da punição, né? Exatamente. Porque tem que estar sempre bem, porque senão vai perder aquela responsabilidade que tem. Infelizmente, hoje tem mudado, né? Hoje existem muitos pastores que fazem tratamento, muitos diáconos. Nós mesmos atendemos muitos clientes que são de igrejas, que têm buscado ajuda, mas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, essa era uma barreira bem grande, bem maior. Então, quem buscasse, pelo menos na nossa cultura, era mal visto, podemos dizer assim. Era exposto, né? Exposto à humilhação, exposto à vergonha. Exatamente. E perde, né? E perdi. Então, por isso, e talvez essa pessoa que tá assistindo agora tá passando por situação parecida ou viveu algo parecido. Então, se ela está vivendo, ela está juntando essas doenças dentro dela. Se já viveu, ela agora está colhendo os frutos, né, podemos dizer, dessa doença. E isso, infelizmente, acontece quando tem
essas pressões, quando tem esses traumas, quando tem esses abusos, né? Você falou sobre até mesmo o abuso físico, sexual dentro das igrejas, né? Infelizmente, vocês têm acompanhado também em muitas matérias de líderes religiosos que são descobertos depois de anos cometendo abusos com, enfim, meninas, meninos dentro da igreja. E aí faz a pessoa associar aquele abusador, que é um líder espiritual, de alguma forma, algum líder espiritual que era para ser um pai, leva a pessoa a associar com Deus, porque ali é a religião, né? É a igreja, né? A comunidade dela ali. E aí, por isso que muitos saem. Muitos criam rejeição, trauma contra a igreja. E aí cria-se o trauma religioso. Exatamente, ela tem um olhar espiritual daquele líder, né? Inclusive tem lugares que a pessoa até chama de pai, né? Ah, fulano é o meu pai espiritual. E aí às vezes se torna até um pai físico também, porque ajuda com acolhimento, aspectos, né? Financeiro, em outros aspectos também, então acaba criando ali um vínculo até familiar, que é o que acontece. Né? E o inconsciente da pessoa leva ela a associar, nos leva a associar a Deus. Exatamente. Infelizmente. A gente até falava assim, né, amor? Não, a gente não culpa Deus. Mas então por que nos distanciou de Deus? Todo aquele trauma, né? Por que nos distanciou de Deus? Porque o nosso inconsciente faz isso sem a gente se dar conta. E quando a pessoa não busca ajuda, está passando por isso, ou viveu isso, e ela não busca ajuda, por um tempo você vai suportar, vai aguentar, você vai ser aquele super-herói, mas vai chegar um momento que vai explodir. E nesse tempo que nós vivemos essa situação, por algumas vezes, nós tivemos que levar você para internar, levar você para ficar na emergência, né? Porque principalmente quando tínhamos eventos na igreja, eventos que eram cobrados, né? Cobrados, eu digo assim, o resultado de pessoas, o resultado daquele evento tinha que ser um resultado que chamasse a atenção. Então, durante um tempo, durante uns dias, era feito um trabalho mais especial, era feito um trabalho mais intensivo, e aí a gente ia aguentando, que tinha que funcionar, e a gente ia aguentando, e já por umas 2 vezes eu me lembro, como se fosse hoje, que terminou o evento, foi uma bênção, de fato foi uma bênção, enfim, mas aí à noite eu ia no hospital. Eu entrei em pânico. Exatamente, então parou a cachola aí, parou tudo, a ponto de... era uma enxaqueca tão grande que você não podia escutar o tic-tac do relógio de pulso. Relógio de pulso guardado dentro da bolsa, dentro do guarda-roupa, e eu consegui escutar. E aí eu tive que ser hospitalizada. Então, tudo isso, hoje eu entendo que eu estava devorando, eu estava comendo as minhas emoções. Porque você não tem ajuda, você não pode se abrir. Você sabe que se você se abrir, você vai perder posição, você vai... e você vive para aquilo. Porque é a nossa vida, as nossas renúncias. Nós renunciamos muito, muito. Eu renunciei sonhos que um dia eu vou contar para vocês. Eu renunciei muito, muito. Nós renunciamos muito, né, meu amor? E aí, você tá integral. E aí, tem que funcionar. Porque você já deixou estudos, você já abandonou sua vida, você já abandonou família. E então a pressão psicológica é muito grande. Eu comecei a engolir as minhas emoções, literalmente. Porque não tinha como buscar ajuda, não podia me expor, não podia... Nem as pessoas, alguma amiga, colega mais próxima, não podia abrir. Então, o que acontece? Alguns exemplos de doenças psicossomáticas que eu passei e que muitos passam. Síndrome do intestino irritável é um deles, que causa todo tipo de distúrbio, de descontrole no intestino. Enxaqueca. Eu sofri de enxaqueca por uns 25 anos e era terrível. Eu tomei todos os remédios, eu trocava de médico, de especialista, eu fazia ressonância na cabeça, eu perdi a conta de quantas ressonâncias eu fiz e nada resolvia. Amenizava, mas era só acontecer
um gatilho mental, lembrar, vir uma cobrança, aconteceu alguma coisa, dava aquele estalo assim, a cabeça estourava. Era começar um choro por alguma circunstância que ligava na hora. E aí não adiantava tomar remédio, dormir, amenizava. Falava pro Wagner, eu passo sem brincadeira, 24 horas com dor. Ou é mais dor ou é menos dor. Então isso é terrível. E eu sofri por mais de 25 anos com enxaqueca. Alergias. Tem pessoas que do nada faz exames e não dá nada. A pessoa pensa em algo, tem um gatilho e ela já começa a se coçar. Já muda a cor, já vem as erupções na pele. Emocional. Não tem explicação. É quando vem aquele gatilho, que vem aquela lembrança, que vem aquela cobrança, que vem aquela preocupação, aí acontece. Dores musculares e nas articulações, que hoje em dia já se estuda a fibromialgia, que também é uma causa psicossomática, que é tudo associado ao estresse, que para quem não conhece é dor em todos os lugares do corpo. E está tudo associado a estado de depressão, de estresse, de pressão, o estado emocional da pessoa. E aí é todo um detalhe para poder chegar à resolução. Outra coisa também é disfunção erétil, que é a impotência sexual, né, amor? Que tem destruído muitos casamentos. Porque a pessoa, no caso, tá tão ligada àquilo, a pressão tá tão grande, quando chega em casa, o casal não tem aquele ânimo, não tem aquele tempo, e tá esgotado, quer descansar, quer dormir, então traz os problemas, infelizmente, sexual também, no relacionamento amoroso ali do casal, né? E termina levando a problemas mais sérios no casamento, né? Porque a longo prazo é isso que acontece. Outra coisa, gastrite crônica, que acaba levando a distúrbios alimentares. Algumas clientes que eu já comentei, a título de testemunho, para contar mesmo a minha experiência, para ajudar a pessoa, que sabem, umas 2 ou 3 no máximo, e meu esposo que sabe que eu tive compulsão alimentar por uns 14 anos, mais ou menos. Você tem que lidar com emoções que você não pode expor, então você começa a comer por compulsão. Eu comia por compulsão, comia além do que eu suportava. E quando você come além do que você suporta, te dá desespero. Então o que eu fazia? Eu ia e provocava para resolver. Então tinha aquele distúrbio alimentar que causava uma gastrite crônica que não tinha solução. Eu não sei quantas... qual que é o nome daquele exame, amor, que eu fazia? Do estômago? Endoscopia digestiva. Eu perdi as contas de quantas eu fiz. E não tinha solução. Problemas respiratórios problemas respiratórios, por quê? Da palpitação, da taquicardia, por causa do estresse, por causa do nervoso, por causa da ansiedade. Eu tive ataques de pânico, de ansiedade, que meu coração pensava assim, vai sair, a gente corria pro médico, né, amor? Dores que eu pensava que era renal, e não era dores renais, chegava lá fazer os exames, meu coração. Aí o médico falava assim, olha, graças a Deus não é nada, tá tudo bem com o seu coração, tá tudo bem, e não tem nada nos rins. Aí eu, graças a Deus, mas por outro lado, tá, mas eu senti, e agora? Porque era tudo psicossomático, por causa do nervoso. Como que eu consegui resolver? A psicanálise foi algo que foi assim, essencial para que eu pudesse chegar à resolução. Por quê? Trouxe o autoconhecimento e me ajudou a ir na raiz dos meus medos, das minhas ansiedades, do estresse todo que eu passava, do perdão que eu tinha que liberar.